Sejam bem-vindos ao nosso portal da Engenharia Mecânica, hoje para mais um dia em que vamos apresentar os sensores de proximidade no contexto da automação industrial, tá? Vamos em frente então. Dentro dessa apresentação, nós vamos tentar tecer alguns comentários sobre os sensores indutivos, capacitivos, o óptico difuso, no qual está inserido o óptico reflexivo, e os sensores de barreira de luz e ultrassônico, tá? Pois bem, qual é o papel do sensor de proximidade na indústria, principalmente na automação, né? Ele tem um importante papel porque ele proporciona uma maneira eficiente de detectar a presença de objetos sem contato físico, né? Então, esses dispositivos eles são utilizados principalmente em controle de processos, monitoramento de máquinas e segurança. Segurança nem se fala, você botar a mão onde não deve botar, tem que desligar a máquina. Por exemplo, uma esteira que está carregando um determinado material, ele tem que parar urgentemente. Os sensores de proximidade servem para isso, tá? Para interromper um determinado funcionamento. Então vamos começar falando dos sensores indutivos, tá? Os sensores indutivos, eles são dispositivos projetados para detectar a presença de objetos metálicos. Por quê? Porque eles trabalham com indução, com bobinas indutivas. Então, eles são ideais para metálicos, e não metálicos eles não devem ser usados, tá? E todo esse trabalho, todo esse dispositivo, todo o que esse dispositivo faz é sem contato físico, logicamente, né? Utilizando o princípio da indução eletromagnética, que é muito importante. Esses sensores indutivos, eles são amplamente utilizados como detecção de posição de peças em máquinas. Por exemplo, esteira rolante, ponte rolante, qualquer material, qualquer objeto que se move, ele vai vendo aquela posição, e se passar de um determinado limite que é proibido, ele realmente atua e desliga os circuitos, um motor, um processo, qualquer coisa, tá? Então ele oferece uma solução eficiente para o monitoramento da automação por causa dessa capacidade dele. Então esse sensor, aqui está na figura 1, ele no estado não ativado e no estado ativado, né? Ele gera um campo eletromagnético. Aqui nós temos o campo eletromagnético de alta frequência por causa de bobinas ressonantes que existe aqui, tá? Tá aqui a bobina ressonante, ela está nessa superfície ativa aqui, tá? Ela está montada aqui. Então essa é a concepção do sensor indutivo, tá? Pois bem, nós vamos falar mais na frente de outras coisas que tem na figura aí. Essa bobina, ela faz parte, essa bobina aqui, que está aqui, ela faz parte de um circuito oscilador que está aqui, próximo a ela aqui na parte de cima, e que produz o sinal senoidal. Esse circuito oscilador, ele produz o sinal senoidal. Nós não vamos entrar em detalhe, porque não dá para entrar aqui. Então, quando o objeto metálico é introduzido no campo magnético da bobina, as linhas magnéticas sobre a superfície do metal, tá? Elas passam a ter velocidade diferente da linha do ar. Por quê? Porque aqui o sensor de proximidade, ele está com suas linhas caminhando em velocidades do ar. Quando entra um metal, logicamente altera essa velocidade, tá? Quando altera essa velocidade, nós vamos ver que essa diferença de velocidade aqui, elas provocam um efeito que reduz a amplitude do sinal gerado no oscilador aqui dentro. Ele diminui no oscilador dentro. Esse sinal, então, é comparado com o nível, com o padrão, né? E dispara um alarme quando essa variação acontece. Se houver uma variação é porque entrou um material metálico aqui na frente. Então ela dispara um alarme. Esse alarme pode ser uma luz acendendo, pode ser um alarme sonoro, pode ser também desligar um motor, ligar um motor, qualquer tipo de ação, depende do sistema da automação, tá? Pois bem, eu trouxe aqui para apresentar um caso real aqui de uma instalação com 3 sensores indutivos. Ele tem um que joga campo eletromagnético nesse sentido, esse outro joga nesse sentido, e esse daqui nesse sentido. Aqui tem encaminhamento de peças, passagem de peças em que ele controla, e aqui tem um controle do sistema, tá? Pois bem, isso aí para finalizar a parte de indutivos. Indo para frente, vamos falar um pouco dos sensores capacitivos. Esses sensores capacitivos, cuja figura nós estamos mostrando aqui é uma imagem real, é uma imagem de 2 tipos diferentes de capacitor, né? Esse sensor capacitivo, ao contrário do indutivo,
ele é ideal para detectar não apenas metais, tá? O outro, o indutivo, ele era ideal para metais. Esse aqui, ele detecta tanto metais quanto não metálicos, como líquidos, plásticos, vidros, etc. Qualquer outro tipo de não metálico, tá? Então a importância dos capacitivos, que eles diferem dos indutivos. A detecção de objeto não condutor, né, ocorre quando uma variação de capacitância, aqui você está vendo um dielétrico não condutor, tá? Um dielétrico, quando a variação da capacitância varia, quando a variação da capacitância do sensor, tá? Como sabemos, o ar que está aqui, e os dielétricos, eles possuem, tanto o ar como o dielétrico, possuem permeabilidades elétricas diferentes. E a gente sabe que a permeabilidade do ar é maior, tá? A permeabilidade do ar é maior, tá? Então, o que seria essa permeabilidade, apenas para esclarecer? É uma propriedade que mede a capacidade de um material em permitir a passagem de linhas de campo elétrico ou eletromagnético, tá? Ou elétrico ou magnético. Então, é o que se fala de permeabilidade. Como o ar, ele permite maior permeabilidade, ele tem maior permeabilidade, o ar, tá? Ainda falando aqui, quando esse dielétrico aqui, que é um não metálico, ou seja, um não condutor, quando ele se aproxima do sensor aqui, do sensor, interrompe o campo elétrico. Isso aumenta a capacitância interna, ou seja, diminui a permeabilidade e aumenta a capacitância interna do indutor. Um circuito oscilador, que também existe aqui tem um eletrodo em volta do sensor. Então, um circuito oscilador que detecta essa variação aqui, internamente, aciona um comando informando que houve uma detecção. Ou seja, novamente ele vai acender uma luz, disparar um alarme sonoro, ele vai desligar um motor, ligar um motor, fazer qualquer coisa em prol da segurança ou do processo mesmo. Talvez não necessariamente seja uma coisa de segurança, mas do processo em si, tá? Ok. Saindo dos sensores capacitivos, vejamos agora os óticos difusos, tá? Esses óticos difusos, nesse emissor, o transmissor e o emissor, o transmissor e o receptor estão no mesmo casulo, tá? Eles são montados na mesma unidade, no mesmo casulo aqui. Ele inicia seu funcionamento aqui quando o objeto a ser detectado, que no caso aqui está aqui o objeto a ser detectado. Quando esse objeto a ser detectado, ele entra na região de sensibilidade. Ele entrou aqui nessa região, esse sensor atua, né? E reflete para o receptor, ele reflete para cá, está vendo ele refletindo para cá, o feixe de luz emitido pelo transmissor. Ele reflete para cá, o feixe de luz emitido pelo transmissor. Essa luz geralmente é um infravermelho, tá? Essa luz é infravermelho. Aqui eu estou mostrando um sensor óptico difuso real mesmo, com suas partes aqui, você vê que são luzes infravermelhas aqui. Pois bem, então, além do difuso, existe ainda o sensor óptico reflexível. A gente não trouxe ele aqui, mas uma rápida explicação da diferença do sensor óptico difuso para o sensor óptico reflexivo. Preste atenção, o sensor óptico difuso, ele está sempre emitindo luz e essa luz não retorna para o receptor. Então ele está emitindo luz e essa luz geralmente infravermelha, e ela não retorna para o receptor. Quando que ela retorna? Ela retorna para o receptor quando algum objeto entra na frente. Entrar na frente mesmo. Quando algum objeto intercepta aqui, ela volta. No sensor óptico reflexivo, ela não está emitindo direto essa luz aqui para cá. Ela está emitindo essa luz, mas aqui tem um objeto espelhado, um espelho. Seja um muro de uma parede de um corredor, seja qualquer estrutura da indústria. No reflexivo ele está emitindo a luz e a luz está voltando. A luz está voltando porque tem um refletor aqui, um reflexor, ele volta. E ela só entra em ação quando essa luz não volta. Tá? Alguma coisa entrou aqui no meio, ela não volta. Aí ele é o contrário do difuso. O difuso, ele está emitindo luz constantemente e só retorna se aparecer um objeto. O reflexivo não, ele está emitindo e voltando para o receptor. Na hora que entrar um objeto, que interromper, aí que ele entra em ação e aciona, tá bem? Então essa é a diferença, como eu não trouxe uma figura do outro, apenas explicar para vocês. Ok, os sensores de barreira de luz, eles são bastante interessantes para a segurança também. Esse sensor é montado em duas unidades. Aqui está ele na prática, comprado aqui, está para montar ainda, mas é em duas unidades. Uma transmissora e uma receptora, ou vice-versa, mas geralmente é para cá. Uma transmissora ou uma receptora, tá? Então,
Cada unidade dessa fica ao lado da trajetória do objeto-alvo. Digamos que seja uma mão aqui, seja uma... Não tem criança em indústria, mas um desavisado pode querer passar no local e aí ele não pode passar e aí ele dispara um alarme, tá? Então, uma vez que o objeto interrompe, o feixe sensor é ativado. Uma vez que o objeto interrompe o feixe, tá? O sensor ativa e dispara um alarme, uma luz, uma coisa qualquer. Mas isso aqui é chamado de barreira de luz, sensor de barreira de luz. Então ele tem uma certa distância e aqui é uma passagem, mas pessoas não autorizadas e desavisadas não devem passar. Se passar, ele dispara, tá? Então, nas máquinas industriais de corte, principalmente de corte, prensas e grandes prensas, né, e indústria de corte, em que os operadores manipulam objetos com a mão, né, essas barreiras têm uma utilização muito grande na promoção da segurança desses operadores. Às vezes a gente, sem querer, a gente passa a mão e vai pegar uma serra lá na frente, uma lâmina, e aí já era, né? Aí você se dá mal. Então, isso daqui existe muito nas indústrias, esse tipo de sensor de barreira de luz, tá? Ele também tem utilização aqui nas portas automáticas e contagem de produtos em linha de produção. Quando está passando, ele está contando, tá? Está passando, ele está contando. Vamos ver um pouco dos sensores ultrassônicos. Esses sensores, como muitos outros, ele é composto de um emissor e de um receptor no mesmo casulo, tá? Ele tem um emissor e um receptor. Ele emite um feixe sonoro, uma onda sonora aqui, que vai ser refletida, tá? Então ele tem um estado que é permitido, nós vamos falar aqui, e o estado não permitido, tá? Então esse emissor, ele emite pulsos cíclicos, ele está sempre emitindo pulsos cíclicos, constantemente, ele está emitindo, né? Ultrassônico, que quando incidem sobre uma superfície, reflete retornando ao receptor, que está no mesmo casulo, como eu falei. A recepção do sinal do sonoro de volta indica a existência de alguma penetra aqui, algum objeto no caminho, tá? Então a recepção do sinal implica a existência do objeto e ele vai disparar, tá? Ele vai emitir um sinal, sei lá que tipo de sinal for. Pois bem, esses sensores, eles podem ser montados na mesma unidade, como eu falei. Aqui tem o emissor e o receptor está aqui também. Aqui ele está na posição, no estado permitido, aqui no estado não permitido. Por quê? Pois bem, vamos para frente. O emissor emite o sinal e é necessário que haja uma reflexão, né? Está aqui o sinal mais amarelo, mais intenso, indo e ele voltando mais espalhado, né? Voltando mais espalhado. O que volta aqui é esse eco ou ultrassom, de modo a ativar o receptor aqui, tá? Outra coisa que é particularidade deles, em geral, esse tipo de sensor, ele permite uma inclinação de mais ou menos 3 graus, menos 3 graus, né, em relação ao eixo perpendicular ao eixo da emissão. Aqui você tem o eixo da emissão, tá? Aqui você tem o eixo da emissão e, dependendo do fabricante, pode ser que outros fabricantes mude isso aqui, mas isso aqui mais 3, menos 3, tem uns que pode ser mais 4,5, menos 4,5, aqui essa variação de ângulo, tá? Então ele permite, caso o objeto saia dessa faixa de ângulo, dependendo do fabricante, ele fica não é permitido porque ele não tem retorno de feixe sonoro, tá certo? Então, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final desse vídeo. Eu espero que tenha contribuído com alguma informação para você, tá? Vamos ver se a gente se encontra no próximo vídeo. Mais informações importantes, a intenção é trazer para a gente discutir aqui, tá? E o próximo vídeo, eu vou procurar trazer uma coisa mais diferente da automação, uma coisa que seja mais da área térmica, para a gente discutir, dentro das possibilidades. Se não puder, vai ser o assunto que for, tá? Muito obrigado e um grande abraço. Tchau!